Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais cedo eu postei sobre as sementes crioulas e perguntei se vocês sabiam da importância delas e o que elas eram. Então eu resolvi vir explicar aqui de uma forma rápida e concisa sobre as sementes crioulas. Bom, basicamente, o que são as sementes crioulas? Elas são sementes que ou a gente cultiva ou a gente normalmente troca com outros produtores, né? Elas são às vezes sementes advindas de um melhoramento participativo e elas são altamente adaptadas à região onde elas são cultivadas, né? Porque a gente vai fazendo uma seleção ao longo do tempo com elas. Antes do advento do melhoramento genético de uma forma industrial, a gente sempre fez melhoramento genético, né? Hoje em dia você consegue pegar o gene de uma planta, inserir em outra, de uma bactéria ou de qualquer outra coisa, e inserir numa outra planta, induzir resistência a doença, estresse hídrico, diversas coisas. Mas a gente sempre fez uma espécie de melhoramento que foi selecionar os melhores cultivares. Por exemplo, eu planto milho. Eu vou lá e semeio um monte de milho. Eu vou, separo as melhores espigas, as que ficaram maiores, que deram menos doença, e separo elas para plantar na próxima safra. E dessa forma, eu vou fazendo isso recorrentemente até que eu vou ter uma cultivar estabilizada e que vai me trazer uma produtividade relativamente uniforme, porque a semente crioula ela nunca é 100% uniforme, como uma semente melhorada geneticamente, por exemplo, mas ela pode trazer para a gente já uma boa qualidade e adaptações específicas para a nossa região. Isso daí é uma coisa bem interessante. E por que é importante eu manter essas sementes? Porque além disso, desses benefícios, né, elas trazem para a gente uma diversidade genética que a gente vem perdendo ao longo dos anos. Por quê? É muito prático hoje em dia você ir e adquirir as suas sementes no mercado, né? Seja encomendas mudas ou o que seja, mas elas são produzidas e normalmente elas são advindas de clonagem, tanto na fruticultura quanto na horticultura ou nas grandes culturas. A gente tem muitas mudas produzidas através da clonagem, né? O que é? Na fruticultura, basicamente, a gente faz o enxerto ou a estaquia, né? A gente pega uma planta mãe e reproduz ela várias vezes. Na, no sistema dos grãos, por exemplo, a gente vai ter uma estabilidade genética e vai produzir, né, esses clones através. É muito complicado para explicar, é bem detalhado. Mas, por exemplo, o feijão, ele é uma planta de polinização fechada. Então, a semente, ela é um clone, basicamente, da planta mãe. Porque ela se autofecundou ali, e então ele vai ser praticamente igual. Agora, o milho, ele é uma planta de polinização aberta. Então, a planta um vai receber o pólen da planta 2 e vai gerar um novo indivíduo ali no grão. Então, quando eu pegar esse grão, ele não vai ser nem igual à planta um nem igual à planta 2. Ele vai ter essa variação. Agora, aí no melhoramento genético, lá, se eu tivesse as duas cultivares e eu quero fazer essa terceira, elas já são estabilizadas, eu vou e tiro toda a parte masculina de uma planta e da planta mãe e deixo ela polinizar de acordo com a outra cultivar, e aí eu tenho certeza da genética do grão que eu estou produzindo, né? E lógico, tem um monte de estudo para saber o que essa genética vai ter para me oferecer. Só que com isso, da gente ficar comprando os grãos, a gente perde muita variedade genética, né? Comprando as mudas. Então, essas sementes crioulas são muito importantes até para o melhoramento, porque quando eu tenho uma doença nova, uma praga nova, alguma coisa assim, eu vou lá no centro de origem daquela cultivar, que normalmente é onde eu tenho maior variabilidade genética. Uma das poucas exceções a isso é o eucalipto, que o eucalipto ele é originário lá da parte lá da Oceania, se eu não me engano, e no Brasil a gente tem mais variabilidade genética do que lá, porque ele foi tão bem adaptado que a gente conseguiu, né, melhorar isso.
Mas, bom, basicamente é isso. Então, as sementes crioulas são muito importantes, principalmente para os pequenos agricultores, né? E para o pessoal do sistema orgânico, que tem uma certa dificuldade em conseguir mudas e sementes, muitas vezes. E também o pessoal da agricultura sintrópica e algumas outras vertentes aí que preconizam que a semente não tenha nada de os OGMs, né? Os geneticamente modificados.